Os destaques do Panorama CBN de hoje. Governo propõe reajuste de 7,8% aos servidores federais. Proposta também prevê aumento de R$ 200 no Vale Alimentação. Os servidores estão com salários congelados há 6 anos. Ministro do Trabalho quer mudar regras do saque aniversário do FGTS. A ideia é liberar o dinheiro em caso de demissão, mesmo para aqueles que optaram pela modalidade. Sindicatos avaliam que a medida pode colocar em risco a saúde financeira do fundo. Controladoria Geral da União confirma que investiga a suposta adulteração de dados no cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro. E é claro que vamos falar da movimentação intensa na abertura oficial do Carnaval em todo o Brasil. Vamos juntos! Panorama CBN. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Panorama CBN, edição da noite desta sexta-feira de Carnaval, dia 17 de fevereiro de 2023. É claro que a gente vai falar de Carnaval hoje, né, gente? Não tem como. Mas antes a gente vai falar do noticiário do dia, noticiário político, econômico, internacional e vamos deixar a melhor parte para o final. Eu sou Bárbara Falcão e vou te contar em menos de meia hora as principais notícias de hoje. Ontem eu te contei aqui no Panorama que o governo estava negociando um reajuste para os servidores públicos federais e hoje a novidade é que foi formalizada a proposta de um reajuste de 7,8% no salário, mais um aumento de R$ 200 no auxílio alimentação. Esse auxílio vai subir de R$ 458 para R$ 658. O documento, assinado pelo secretário de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho, Sérgio Mendonça, prevê a correção a partir do primeiro dia de março. O reajuste deve ser por meio de uma medida provisória para que possa entrar em vigor de forma imediata. O impacto orçamentário será de mais de 11 bilhões de reais. Esse valor já está previsto no orçamento desse ano para a readequação do salário dos servidores do Executivo, esses salários que estão congelados há 6 anos. A proposta do governo vem na mesma semana de vários anúncios, que a gente tem acompanhado aqui no Panorama, de outros benefícios, como aumento de bolsas de pesquisa, reajuste do salário mínimo e correção da tabela do imposto de renda. O cientista Melilo Diniz avalia que o governo federal precisa se ater à concessão dos benefícios, mas que não pode deixar de lado o equilíbrio fiscal. O atual governo tem oferecido uma pauta positiva e isso envolve a questão da recomposição dos salários dos servidores públicos. Entretanto, apesar da boa vontade nesse diálogo, há um limite que é a matemática, a aritmética e o buraco fiscal que o Brasil vem herdando ao longo dos últimos anos. Diante dessa discussão, é importante respeitar profundamente o sério e importante trabalho de todos os servidores públicos, mas tentar discutir isso com a sociedade e com o Congresso Nacional para evitar que isso se transforme em mais uma bola de neve. Apesar da proposta do governo de um reajuste de quase 8%, as entidades entendem que pode ser possível chegar a 12% no mês de maio. Inicialmente, a categoria queria um reajuste de 27%, bem acima. Na semana que vem, uma nova rodada de negociações será feita entre o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e líderes sindicais. Ainda no noticiário político/econômico, tem novidade no FGTS. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse que trabalhadores que tiverem optado pelo saque aniversário também poderão sacar o FGTS se forem demitidos. Mas, para que isso aconteça, é preciso mudar a regra atual. E o ministro pode encontrar aí uma certa resistência para isso. Já te explico por quê. Essa modalidade, saque aniversário, foi criada em 2019 e permite ao trabalhador um saque anual da conta do FGTS. Mas bloqueia o montante do fundo em caso de demissão sem justa causa. Permanece apenas o saque integral da multa de 40%. E aí o ministro Luiz Marinho disse que vai levar a proposta ao Conselho Curador do FGTS para alterar as regras. Ele disse que tem o apoio de representantes de centrais sindicais para fazer a mudança, mas alguns desses representantes ponderaram à reportagem da CBN que não é tão simples assim e que essa medida pode, pelo contrário, colocar em risco a saúde financeira do FGTS. Os sindicalistas alegam, primeiro, que o Conselho Curador do FGTS não possui competência para alterar a regra, então essa medida precisaria primeiro passar pelo Congresso Nacional.
Os representantes das centrais sindicais alegam ainda que o saque aniversário vem representando uma saída volumosa de recursos do FGTS. Um exemplo, só no ano passado, em 2022, saíram mais de 40 bilhões de reais só nessa modalidade. O José Abelha Neto, que é representante da CUT no Conselho do FGTS, disse que essa medida poderia desequilibrar as finanças do fundo. Se você libera esse fundo de garantia, ele tem esse direito de parcelar ele anual, e aí depois ele saindo, ele tem direito de sacar novamente, quer dizer, a regra aí já não existe mais. E todo mundo que for optar, vai optar pelo saque do fundo de garantia, né? Porque sabe que lá na frente ele não vai ter problema de sacar o valor, né? Tudo isso tem que ter uma previsão, porque senão o fundo de garantia descapitaliza e a gente acaba fazendo com que os recursos não entrem para as finalidades, né? Que é a construção de habitação populares, né? Infraestrutura. Então isso aí fica muito difícil de ser aprovado. O representante da Força Sindical, Atevaldo Leitão, também avalia que, embora a ideia do ministro tenha um apoio e um apelo para os trabalhadores, o Conselho não pode tomar nenhuma medida que coloque em risco a viabilidade financeira do FGTS. Você vai jogar o dinheiro, colocar o dinheiro na mão do trabalhador, mas a preocupação aqui do Conselho, acredito de outros colegas, é a questão da fuga do dinheiro. O volume de dinheiro que vai sair, além de ser uma segurança para a pessoa ter o fundo de garantia, é a finalidade do papel social que ele é, de geração de emprego, financiamento da casa própria. O Conselho Curador do FGTS é composto por entidades representativas dos trabalhadores, dos empregadores e representantes do governo federal, sendo presidido pelo ministro do Trabalho. São 6 representantes do governo e 6 da sociedade. A primeira reunião do ano está marcada para o dia 23 de março. E o presidente Lula continua fazendo limpa de bolsonaristas que ocupavam cargos no Executivo Federal. Ele exonerou Marcela Magalhães Braga do cargo de vice-cônsul do Brasil em Orlando, nos Estados Unidos. Marcela foi assessora de Michele Bolsonaro e indicada para o cargo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no fim do mandato. Lula também exonerou Roberto Goidanic do cargo de cônsul do Brasil em Faro, em Portugal. Roberto era presidente da Fundação Alexandre de Gusmão, instituto de pesquisa vinculado ao Itamaraty, isso no governo Bolsonaro. Ele chegou a ser indiciado pela CPI da Covid por incitação ao crime. Na pandemia, Roberto fez um vídeo em que criticava o uso de máscaras. A nomeação dos 2 que assumirão os cargos ainda não foi publicada. Na edição da manhã do Panorama, a Bianca Santos falou aqui sobre a retirada do sigilo do cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro até amanhã. E hoje tem uma novidade sobre esse assunto. A Controladoria Geral da União informou que há uma investigação preliminar envolvendo uma denúncia de suposta adulteração de dados do cartão de vacinação do ex-presidente. A investigação começou nos últimos dias do governo Bolsonaro, é uma investigação sigilosa e não está concluída. E aí, por conta justamente dessa investigação, a CGU encaminhou a situação para ser avaliada pela consultoria jurídica. O órgão quer saber se é viável divulgar as informações que estavam em sigilo do cartão de vacinação do ex-presidente, mesmo com essa investigação em andamento. Na nota, a CGU informa que desde o dia 3 de fevereiro, quando foi divulgado o resultado de revisão dos atos que impuseram sigilo indevido a documentos de acesso público, a equipe técnica tem se dedicado a analisar os 234 casos. As decisões serão divulgadas ao longo das próximas semanas, mas agora é a consultoria jurídica que vai decidir se libera ou não o sigilo do cartão de Bolsonaro. O STF formou maioria nesta sexta-feira para manter a suspensão de porte de armas da deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo. O Supremo analisa recursos de Zambelli contra decisões que suspenderam o porte de armas da parlamentar e determinaram busca e apreensão de eventuais armamentos que ela tivesse. As decisões sobre Zambelli são do ministro Gilmar Mendes. Ele colocou as determinações para a análise dos demais colegas em plenário virtual esta semana. No plenário virtual, os ministros depositam seus votos em uma plataforma do Supremo durante um determinado período. Até às 5 da tarde desta sexta, haviam votado com Gilmar os ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Carmen Lúcia. Nenhum deles discordou da decisão do ministro Gilmar Mendes. Só lembrando que em outubro do ano passado, na véspera do segundo turno das eleições, Carla Zambelli perseguiu e apontou uma arma contra um homem negro
negro em um bairro nobre de São Paulo. E aí, por conta disso, ela foi denunciada pela Procuradoria-Geral da República por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal. E uma reunião foi realizada hoje para definir os ajustes finais do Bolsa Família. E também hoje, o governo federal anunciou a criação de uma ferramenta digital que permite a saída voluntária de pessoas inscritas no Cadastro Único, o CadÚnico. O CadÚnico é o que permite o acesso de famílias em situação de vulnerabilidade social a iniciativas como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada, o BPC. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o objetivo dessa ferramenta é garantir a saída de quem foi induzido a se inscrever incorretamente no CadÚnico. E agora vamos aos indicadores econômicos do dia. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o pregão de hoje em alta de 0,31% aos 109.941 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial encerrou com desvalorização de 0,16%, cotado a R$ 5,212. O euro terminou negociado a R$ 5,571, com perdas de 0,09%. Panorama CBN. E antes de ir para o noticiário internacional, eu te conto que uma denúncia anônima ajudou os policiais a encontrarem o carro do cantor Péricles, que foi levado durante um assalto na região metropolitana de São Paulo. O sambista estava com a mulher e a filha, mas apesar do susto, ninguém se feriu. Até o momento, ninguém foi preso. A polícia encontrou o carro do cantor desmontado e praticamente sem peças, na zona leste de São Paulo. Um vídeo de uma câmera de segurança mostra o momento em que um dos assaltantes aponta a arma para o sambista de 52 anos e rouba o veículo dele, que é avaliado em aproximadamente R$300 mil. Péricles estava saindo de uma casa com a mulher, Lidiane, e a filha, Maria Helena. Apesar do susto, nem ele ou a família foram agredidos ou se feriram durante o assalto. O caso ocorreu na noite desta quinta-feira em Santo André, cidade do ABC paulista. E começamos o noticiário internacional de hoje atualizando a situação do jogador Daniel Alves. Ele disse para a esposa dele, a modelo Joana Sanz, que não se lembra de nada do que aconteceu na boate em Barcelona. O jogador alegou que estava bêbado na noite em que foi acusado de estuprar uma jovem de 23 anos no banheiro da área VIP. De acordo com a rede espanhola de televisão Telecinco, o atleta ligou 2 vezes para Joana Sanz antes de receber a visita dela no presídio. A emissora também informou que Daniel Alves se recusou a encontrar a mulher em um primeiro momento porque não queria ser visto naquelas condições. A decisão sobre Daniel Alves continuar preso ou aguardar o julgamento em liberdade foi adiada e deve sair apenas no começo da semana que vem, entre segunda ou terça-feira. A promotoria pediu ao Tribunal de Barcelona que mantenha o jogador de futebol Daniel Alves preso. A audiência começou ontem de manhã, a gente até te contou aqui o que aconteceu ontem, e aí tanto o Ministério Público quanto a promotoria pediram a manutenção da prisão do jogador, principalmente por conta do alto risco de fuga do país. A França vive nesse momento o maior período de seca da história para o inverno e não registra chuvas há 27 dias. As autoridades meteorológicas informaram que algumas partes do país vão ter precipitações nos próximos dias, mas a média para fevereiro será 50% abaixo do esperado. Os 3 meses seguintes serão determinantes para definir o nível da seca enfrentada pelos franceses. 6 crianças brasileiras estavam no ônibus com imigrantes que sofreu um acidente no Panamá. A informação foi confirmada pelo Itamaraty, que acrescentou não saber se elas estão entre os 39 mortos na tragédia. O veículo viajava para os Estados Unidos e caiu em um barranco perto da fronteira com a Costa Rica. Cerca de 30 pessoas ficaram feridas. E finalizamos o noticiário internacional nesta sexta-feira com atualizações sobre o terremoto na Turquia e na Síria. O ministro do Interior turco, Süleyman Soylu, atualizou o número de mortos na Turquia para 39.672, elevando o número total de mortes por terremotos na Turquia e na Síria para 43.360.
Esse número, infelizmente, certamente vai aumentar à medida que as equipes de busca recuperarem mais corpos em meio à devastação causada pelo poderoso terremoto de magnitude 7,8, que foi aí o desastre mais mortal da história moderna da Turquia. O vice-presidente turco, Fuat Oktay, disse hoje que os esforços de resgate continuam em pelo menos 200 locais na região. Um homem foi resgatado de um prédio que desabou na província de Hatay, no sul da Turquia, 11 dias após os 2 terremotos de grande magnitude, de acordo com a agência Anadolu. Enquanto algumas equipes internacionais de resgate deixaram já o local, deixaram essa vasta zona do terremoto na Turquia e na Síria, os sobreviventes ainda estão emergindo de suas casas destruídas, desafiando as probabilidades, e a gente torce para que isso continue acontecendo, né? Para que as pessoas continuem sendo encontradas vivas após essa grande tragédia. Bom, e finalmente chegou a parte boa desse podcast, né? Vamos falar de carnaval. Nesta sexta-feira, o carnaval foi declarado oficialmente aberto na cidade do Rio. Ontem já foi em Salvador e hoje no Rio. E a tradicional cerimônia da entrega das chaves do prefeito Eduardo Paes para o Rei Momo aconteceu no início da tarde no Palácio da Cidade, em Botafogo, na Zona Sul. Jefferson Mendes da Silva, de 34 anos, abriu a folia ao lado da rainha Marimola e 2 princesas, Mona Lisa Lúcia Souza de Carvalho e Ruanda Monteiro Risso. Jefferson e Mari estreiam como rei e rainha neste ano. Durante a cerimônia, o prefeito Eduardo Paes celebrou a vida e a democracia. Esse ano, no Carnaval Pleno, eu acho que a gente celebra aqui 2 coisas. Primeiro, a gente celebra a vida. Ter os blocos das ruas, o carnaval na Sapucaí, as pessoas se abraçando e se beijando. E a gente vê que graças à ciência, graças à medicina, graças ao Sistema Único de Saúde e aqueles que se vacinaram, a gente pode de novo celebrar a vida, nos encontrando no Carnaval Carioca. E é uma homenagem também à democracia. Mais uma vez, nosso país foi colocado à prova na força das suas instituições. E mais uma vez, a população brasileira, as instituições brasileiras se mostraram mais fortes. Com a entrega da chave, o Rei Momo assume o comando da cidade até o fim do carnaval. A solenidade contou com o show da bateria Acadêmicos do Grande Rio, atual campeão do grupo especial, e a banda da Guarda Municipal. 5 milhões de pessoas são esperadas para o carnaval no Rio de Janeiro. Em São Paulo, além de toda a expectativa para o carnaval na cidade, muitos foliões também vão curtir no interior. É esperado que mais de 5 milhões e 400 mil veículos sigam da capital paulista para o litoral e o interior por rodovias a partir de hoje. Nas rodoviárias, o movimento também é intenso. Mais de 190 mil pessoas devem passar pelos terminais rodoviários da capital até o domingo de carnaval. Entre os destinos mais procurados estão Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, Angra dos Reis, sul de Minas, litoral e interior. E também tem uma preocupação aqui na capital com relação ao clima. Os desfiles no Sambódromo do Anhembi e nas ruas da capital devem ser marcados por pancadas de chuva e temperaturas mais frescas, segundo a previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas. O sábado deve ser marcado por nebulosidade e pancadas de chuva. Existe aí um alto potencial para alagamentos, inclusive no período da noite, durante os desfiles no Anhembi. E antes de falar da abertura da programação de hoje dos desfiles no Rio e em São Paulo, eu queria chamar aqui no Panorama um convidado especial. O Leonardo Dai, que é repórter na CBN aqui em São Paulo, que inclusive fez uma série ótima com a Nadédia Calado sobre os temas das escolas de samba aqui de São Paulo para esse ano, ele postou hoje no Twitter uma sequência muito interessante sobre como funciona o sistema de avaliação nas escolas de samba do Rio e de São Paulo. E aí eu pedi para o Léo gravar aqui para o ouvinte do Panorama uma explicação, explicando direitinho como isso acontece, porque de fato é uma coisa muito curiosa, que nem todo mundo sabe. Vamos ouvir. Olha, Bárbara, uma coisa que precisa ficar clara para quem vai assistir aos desfiles de São Paulo é que, por uma opção das escolas e da própria Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo, os jurados que trabalham no Carnaval Paulistano, eles são treinados e orientados para avaliar quase que exclusivamente detalhes que o público que está vendo na arquibancada ou está vendo pela televisão não tem condição de perceber, e também são treinados e orientados a praticamente ignorar aqueles elementos que são os mais relevantes,
para o público que está assistindo o desfile, seja no sambódromo, seja pela televisão. O que eu quero dizer com isso é que os jurados de São Paulo, eles são quase que proibidos de fazerem qualquer avaliação subjetiva do carnaval. O que é uma avaliação subjetiva? Basicamente é você olhar para alguma coisa, para uma alegoria, para uma fantasia, ou para o samba enredo, para a bateria, para qualquer quesito, enfim, e falar, isso é bom, isso é ruim, isso está bonito, isso está feio, isso está legal, isso não está legal. O julgamento do Carnaval do Rio de Janeiro, por exemplo, ele é muito voltado para essas questões subjetivas. Obviamente, um jurado não vai lá dar uma nota baseado em gostei ou não gostei, tá bom ou tá ruim, tá bonito ou tá feio. Ele tem um vocabulário, um repertório técnico dentro do quesito que ele avalia, mas ele faz uma avaliação artística daquilo que ele está vendo. Um carnavalesco pensa em uma alegoria ou desenvolve um enredo e ele é avaliado no Rio de Janeiro também pela sua ideia. Em São Paulo, o jurado não pode fazer isso. Em São Paulo, cada escola entrega, faltando 2 semanas para o carnaval, uma pasta com todas as informações, com todos os desenhos das fantasias, das alegorias, justificando tudo que ela vai levar para a avenida. Se ela entregar na avenida exatamente o que ela prometeu entregar na pasta, ela vai invariavelmente tirar 10. Não tem como. O jurado não pode olhar para uma fantasia e falar, essa fantasia tem uma escolha de cores que não deu um efeito positivo na avenida, por exemplo. Ele não pode pegar o desenvolvimento de um enredo e falar, eu entendo que esse enredo não tem valor, não contou uma boa história, ou pegar um samba enredo e dizer que as rimas desse samba enredo não me agradaram por sua poesia. Ele não pode fazer nada disso. Ele olha para a pasta, vê se a escola entregou tudo, e se entregou tudo, tira 10. E por que eu digo que os erros que os jurados observam são erros que o público não consegue perceber? Porque o público não tem essa pasta em mãos. Então o público não vai saber, por exemplo, vou citar um exemplo real que aconteceu no ano passado, que na pasta a fantasia do Império de Casa Verde não tinha uma capa e na avenida ela tinha. Ou seja, a fantasia melhorou, mas a escola perdeu ponto, porque a fantasia estava melhor na pista do que aparecia na pasta. Ano passado também a Colorado do Brás perdeu ponto porque um integrante da comissão de frente, uma integrante, estava com o cabelo preso e na pasta aparecia com o cabelo solto. São esses os detalhes que são observados. E aí tem um outro detalhe também. Como o samba enredo é uma coisa só, não tem como mudar, ele vai para a avenida do jeito que ele foi concebido, já faz 3 anos que nenhuma escola de São Paulo perde 1/10 sequer na apuração no quesito samba enredo. É um julgamento muito mais aleatório, muito mais lotérico, voltado para questões que o público não consegue perceber. Bárbara. Bom, depois dessa super participação do Leonardo Dai, vamos à programação de hoje, né? As escolas da Série Ouro do Carnaval Carioca abrem os trabalhos na Marquês de Sapucaí hoje à noite. Quem for campeão terá direito a se apresentar no grupo especial em 2024. Nesse primeiro dia de desfiles, 7 escolas passam pela avenida. São elas: Arranco do Engenho de Dentro, Lins Imperial, Acadêmicos de Vigário Geral, Estácio de Sá, Unidos de Padre Miguel, Acadêmicos de Niterói e São Clemente. Em São Paulo, 7 escolas também do Grupo Especial do Carnaval abrem hoje os desfiles no Sambódromo do Anhembi, na zona norte da cidade. As apresentações começam às 11h15 da noite com a Independente Tricolor. Depois teremos Acadêmicos do Tatuapé, Barroca Zona Sul, Unidos de Vila Maria, Rosas de Ouro, Tom Maior e Gaviões da Fiel. E com essa super programação a gente finaliza o Panorama CBN desta sexta-feira pré-carnaval ou carnaval, né, dependendo de onde você esteja, 17 de fevereiro de 2023. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, curta o carnaval, mas com juízo, e a gente se encontra na semana que vem. Segunda-feira, de manhã, tem a edição da Manhã do Panorama com a Bianca Santos. A sonorização dessa edição foi do Daniel Mesquita. E para finalizar, eu lembro a você os nossos canais de comunicação. Você pode enviar um e-mail para barbara.falcão@cbn.com.br ou falar comigo nas redes sociais, no Instagram no @bmfalcão ou no Twitter no @bmfalcão_. Um grande abraço, um ótimo fim de semana para você e até semana que vem. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.